Amanhã se encerra o prazo para inscrições e a diretoria corre desesperada para tentar fechar com o atacante Arthur. Papo reto, esse é o nome que está agitando os bastidores do Morumbis nesta quarta-feira, dia 1º de abril, e não é mentira de Dia dos Enganados, não. O jogador que atualmente defende as cores do Botafogo e já teve passagens marcantes por outros clubes paulistas é o grande alvo para reforçar o setor ofensivo do esquema do Roger Machado. Na moral, eu não aguento esse sofrimento de deixar tudo para a última hora, mas se o Soberano conseguir concretizar esse empréstimo, a gente ganha um fôlego absurdo para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Arthur é aquele ponta de velocidade, agudo, que não tem medo de encarar a marcação e que sempre deu um trabalho danado pra gente quando jogava pelo interior. Ele tem 28 anos de idade e chegaria com uma opção de compra fixada no final do contrato de empréstimo. Vê se pode uma coisa dessas, a gente precisando de alguém que chame a responsabilidade pelos lados do campo e a solução pode vir justamente de um rival direto. Se você colocar o Arthur hoje no lugar do Ferreirinha, ele ganha de 10-0 em termos de consistência tática e finalização. O São Paulo está negociando intensamente com o Botafogo e a expectativa é que o anúncio saia até às 10 horas da noite de amanhã. Mas antes de eu te contar os detalhes financeiros dessa operação e o que eu soube sobre a situação do Oscar no elenco, a gente precisa falar sobre o clima de decisão que toma conta do elenco hoje. Hoje é dia de guerra, família tricolor. O nosso São Paulo entra em campo logo mais às 21h30 para encarar o Internacional lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. É jogo pesado pelo Campeonato Brasileiro e o Roger Machado sabe que a pressão em cima dele está gigante depois daquelas declarações recentes. O clima no Sul é de muita chuva e frio, o que deixa o campo pesado e exige uma estratégia muito bem traçada. O Roger deve mandar a campo o Rafael no gol, com uma linha de defesa formada pelo Rafael Tolói e o Arboleda na zaga, o Wendel na lateral esquerda e o Cédric Soares na direita. No meio de campo, a gente deve ter a volta do Pablo Maia para dar aquela sustentação na marcação, acompanhado pelo Damian Bobadilla e o nosso craque Oscar organizando o jogo. Na frente, a esperança de gols recai sobre o trio Lucas Moura, Luciano e o nosso matador Jonathan Calleri. Será que o Roger Machado vai ter peito de manter esse esquema ofensivo fora de casa? O Internacional é sempre muito forte no Beira-Rio, mas o Clube da Fé tem a obrigação de buscar esses 3 pontos para não se descolar do pelotão da frente. Eu quero saber, de você que está me ouvindo, qual o seu palpite para esse duelo de hoje contra o Colorado? Na minha visão, se o Lucas Moura estiver inspirado e o Calleri receber a bola em condições, a gente volta de Porto Alegre com uma vitória magra de 1-0, mas que vale ouro. Mas nem tudo é campo e bola no nosso amado tricolor, e o que aconteceu nos bastidores entre ontem e hoje é simplesmente vergonhoso para a história da nossa instituição. Ontem à noite, o Conselho Deliberativo se reuniu para uma votação que entrou para a história de forma negativa. Pela primeira vez na vida, o São Paulo Futebol Clube teve um balanço financeiro reprovado. Estamos falando do exercício de 2025, o último ano da gestão do Júlio Casares. Foram 194 votos contrários à aprovação das contas, contra apenas 34 votos favoráveis e 4 abstenções. Gente, olha a gravidade disso. O principal motivo para essa reprovação histórica foi a falta de justificativa para saques realizados nas contas do clube. Existia um rombo, uma movimentação estranha de 11 milhões de reais. O Casares tentou provar para onde foi esse dinheiro, mas só conseguiu notas fiscais e comprovantes de 4 milhões de reais. Cadê os outros 7 milhões de reais que sumiram dos cofres do Morumbis? Ninguém sabe, ninguém viu. Dizem que o presidente tentou dar uma explicação lá no conselho, mas foi aquele papo furado que ninguém entendeu nada. É uma bagunça completa, uma zona que mancha a imagem do soberano perante o mercado e os investidores. O Casares sempre gostou de bater no peito e dizer que era o maior presidente da história, que veio da arquibancada, que o São Paulo era o único clube do mundo a fazer certas parcerias. Mas agora ele carrega a marca de ser o primeiro a ter as contas rejeitadas e a enfrentar um processo real de expulsão do quadro de sócios. O clima pesou tanto que os conselheiros já estão colhendo assinaturas para enviar o caso ao Conselho de Ética. Eles querem a expulsão imediata do Casares e também do Douglas Schwartzman.
A acusação é de improbidade administrativa e gestão temerária. Na moral, eu não aguento mais ver o nome do meu clube nas páginas de polícia e de escândalos financeiros. Alguém precisa apertar esses caras para eles dizerem onde foi parar cada centavo desses 7 milhões de reais. O torcedor do São Paulo, que paga ingresso caro, que compra camisa oficial, que sofre no Morumbis, tem todo o direito de estar indignado. O Leco foi um desastre, a gente sabe, ele quase acabou com o clube, mas o Casares conseguiu ir além ao destruir a credibilidade institucional. E para piorar toda essa situação política, aconteceu um erro bizarro no sistema de votação ontem. O Estatuto do São Paulo determina que a votação do balanço deve ser aberta, ou seja, todo mundo precisa saber quem votou no quê para garantir a transparência. Só que o sistema registrou os votos de forma secreta. Por causa desse erro técnico, a votação precisou ser anulada, e uma nova rodada começou hoje mesmo. O processo iniciou nesta manhã de quarta-feira e deve se estender até a noite de amanhã. Mas olha, não se enganem, a tendência é que a reprovação seja ainda maior agora com o voto aberto, porque ninguém vai querer colocar o seu nome ao lado de uma gestão que deixou sumir 7 milhões de reais. Isso gera um impacto terrível na saúde financeira do clube. Quando o balanço é reprovado, o acesso a crédito bancário fica quase impossível e os juros de qualquer empréstimo que a gente precise fazer vão lá para as nuvens. O São Paulo está sangrando e a culpa é de quem deveria cuidar do patrimônio. Mudando de assunto, mas ainda falando de decisões questionáveis dessa diretoria, vocês viram a notícia sobre a renovação com a New Balance? Pois é. Parece que o São Paulo pretende estender o contrato com a fornecedora de material esportivo até o final de 2032. E, sim, você não ouviu errado, estamos falando de um contrato de quase 7 anos para frente. E o pior de tudo é a cláusula de rescisão, que gira em torno de 200 milhões de reais. Esse valor vai diminuindo 50 milhões a cada ano, mas ainda assim prende o clube de uma forma bizarra. Vê se pode, a gente reclama direto da qualidade das camisas. Teve aquele erro ridículo na camisa em homenagem ao Rogério Ceni, costuras tortas, símbolos que descolam, e a solução deles é renovar por mais uma eternidade. Parece que o São Paulo está tão queimado no mercado que aceita qualquer migalha que garanta um contrato longo. Eu trocaria de fornecedora fácil, buscaria algo que respeitasse mais a nossa história e o padrão de excelência que o manto tricolor exige. A camisa 2 deste ano, por exemplo, está num atraso sem fim. Era para ter sido lançada agora em março, e até agora nada. É uma falta de planejamento que assusta qualquer um. Ainda sobre esse planejamento amador, a CBF deu um sonoro não para o pedido do São Paulo sobre o retorno do atacante Luca. Para quem não lembra, o garoto foi convocado, o clube não reclamou na hora, o treinador Roger Machado mal usava o menino, deixava ele escanteado lá no banco. E aí, quando ele viaja para servir a seleção, a diretoria resolve que ele é indispensável e pede o retorno. É claro que a CBF negou. O jogador já está lá, integrado ao grupo, e o São Paulo mostra mais uma vez que não sabe o que quer da vida. Um dia o Luca não serve, no outro ele é o salvador da pátria. Como é que quer ganhar título desse jeito? A gestão de futebol do São Paulo hoje é uma nau sem rumo, onde cada um rema para um lado diferente e o torcedor é quem fica no meio do tiroteio. Para o clube voltar a ser respeitado e conquistar taças importantes, a gente precisa de uma faxina geral. Precisamos de gente séria, de um pente fino em todos os contratos da gestão Casares, de uma auditoria externa que não tenha medo de apontar os ratos que estão roendo o nosso clube por dentro. Agora voltando a falar um pouco mais de bola, porque hoje à noite o coração vai estar na ponta da chuteira lá no Beira-Rio. O Roger Machado tem um desafio tático imenso. Ele gosta de um time que mantém a posse de bola, mas o internacional do treinador deles é muito vertical. Como o Roger vai armar esse meio de campo sem o Pablo Maia 100% fisicamente? Existe a chance de o Marcos Antônio ganhar uma vaga de última hora se o Roger decidir por um esquema com 3 volantes para liberar mais o Oscar e o Lucas Moura. Eu, particularmente, acho que a gente deveria entrar com o Caule no lugar do Luciano hoje. O Luciano é ídolo, a gente ama a entrega dele, mas para um jogo fora de casa, de transição rápida, o Caule consegue segurar melhor a bola e distribuir o jogo com mais inteligência. O que você acha dessa mudança? O Luciano deve começar jogando ou ser aquela arma para o segundo tempo quando a zaga do Inter estiver mais cansada?
A estratégia do Roger vai ser testada ao limite hoje à noite. Lembrando que o nosso elenco de 2026 é qualificado. Temos nomes de peso como o Rafael Tolói, que trouxe uma experiência absurda para a zaga, e o lateral Wendel, que deu uma estabilidade que a gente não tinha há anos na esquerda. O problema nunca foi o material humano, mas sim como esses jogadores são geridos e como o clima político do Morumbis interfere no campo. Quando os jogadores ficam sabendo que as contas do clube foram reprovadas e que tem dinheiro sumindo, é óbvio que isso gera uma insegurança. Será que o bicho vai ser pago? Será que o salário vai cair em dia no próximo mês? Tudo isso passa pela cabeça do atleta. Por isso que o jogo de hoje contra o Internacional é tão importante. Uma vitória lá em Porto Alegre serve para abafar, pelo menos por 90 minutos, essa crise institucional sem precedentes que a gente está vivendo. Eu sigo aqui acompanhando cada passo dessa negociação com o Arthur. Imaginem só o ataque do São Paulo com o Lucas Moura de um lado e Arthur do outro, servindo o Calleri dentro da área. É de fazer qualquer defesa adversária tremer. O Arthur tem aquela característica de drible curto e finalização de fora da área que falta muito no elenco atual. O Ferreirinha é bom jogador, mas é muito inconstante, ele some em jogos grandes. Já o Arthur gosta de jogo pesado, ele apareceu para o cenário nacional justamente destruindo em clássicos e jogos de mata-mata. A diretoria espera fechar os detalhes do contrato de empréstimo até o final desta quarta-feira, para que amanhã ele já possa fazer os exames médicos lá no CT da Barra Funda e ser registrado no sistema da CBF antes do fechamento da janela. É uma corrida contra o relógio e a gente sabe que o São Paulo adora uma emoção extra nessas horas. Em relação à situação do Oscar, muita gente tem me perguntado se ele está satisfeito no clube. O que eu soube nos bastidores é que ele está focado. Ele quer muito ser o protagonista desse título do Campeonato Brasileiro que o São Paulo tanto persegue. Ele e o Lucas Moura criaram uma conexão muito boa dentro e fora de campo, o que facilita muito o trabalho do Roger Machado. O problema é que o Oscar precisa de um time que corra por ele, e hoje o meio de campo tricolor ainda bate um pouco de cabeça na fase defensiva. Se o Damian Bobadilla e o Pablo Maia conseguirem dar essa liberdade para o Oscar hoje contra o Internacional, vocês vão ver um show de passes e visão de jogo. Na moral, ter o Oscar vestindo o manto tricolor é um privilégio, mas a gente não pode desperdiçar o talento dele com uma bagunça administrativa dessas. E voltando à questão do conselho, na segunda-feira agora teremos o resultado final sobre a expulsão definitiva do Casares e do Douglas Schwartzman. A tendência é que a decisão seja pela saída imediata de ambos. Isso abriria caminho para uma eleição suplementar ou para que o conselho assumisse o comando de forma provisória até que as águas se acalmem. É um momento de ruptura necessário. O soberano não pode ser refém de interesses pessoais e de contas que não fecham. 7 milhões de reais é muito dinheiro, gente. Dá para pagar meses de folha salarial, dá para investir nas categorias de base, dá para reformar setores do Morumbis que estão precisando de manutenção. Ver esse dinheiro sumir sem uma nota fiscal sequer é de chorar. Bom, família, o papo de hoje é esse. Muita tensão no ar, tanto na política quanto no campo. Eu vou ficar ligada em cada movimentação lá em Porto Alegre e também nos corredores do Morumbis para trazer tudo para vocês. O São Paulo é gigante, é o clube da fé, e ele vai sobreviver a mais essa crise porque a torcida não abandona nunca. Mas que sirva de lição para que a gente nunca mais coloque pessoas que se dizem da arquibancada, mas que agem como verdadeiros inimigos da instituição no poder. Fica de olho aqui no canal para não perder nenhuma atualização sobre a contratação do Arthur e o resultado do jogo de hoje à noite. Se você é tricolor de coração e não aguenta mais essa palhaçada com o nosso clube, já deixa o seu like, comenta o que você acha dessa reprovação das contas do Casares e se inscreve no canal para a gente chegar aos 100 mil inscritos e fortalecer a voz da torcida independente de qualquer diretoria. Eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso soberano. Um grande abraço, vamos São Paulo e até a próxima!